Sejam bem-vindos a mais uma Marca Portugal Global. Desta vez temos o gosto de ter connosco Nuno Melo, eurodeputado pelo CDS, na União Europeia, em Bruxelas, que contribuirá seguramente com novas perspectivas sobre isto da Marca Portugal. Ora bem, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito este nosso convite. Obrigado. A sua contribuição será verdadeiramente interessante e importante, até porque também, não só como português, eurodeputado, está verdadeiramente num local que é, para todos os efeitos, o centro da Europa, pelo menos da União Europeia, o centro político de tudo o que acontece. Há seguramente depois uma percepção do que é Portugal, do que são os portugueses, mas mais do que é Portugal, e também sobre o que é Portugal aqui, não só na área política, obviamente, mas também cultural, económica, enfim, tudo o que nos representa. Não sejam só os estereótipos, que nós sabemos que existem, e de vez em quando lá por Bruxelas há assim umas coisas engraçadas, mas não é isso que nos vamos debruçar, queremos saber mesmo as coisas interessantes. E começo por deixar um desafio. Considera, ou acha que se poderia considerar que a cultura portuguesa é um património da humanidade? Bom, eu não tenho nenhuma dúvida. Sendo que, desde logo, através da língua, uma das nossas marcas melhor sucedidas. Cultura, sim, a todos os níveis. Cultura conhecida, difundida. Mas se tivermos em conta, como dizia o Fernando Pessoa, que a minha pátria é a língua portuguesa, nós temos, desde logo, na língua, uma questão que não é menor. Temos, por exemplo, a mais falada de todo o Hemisfério Sul. Não é o inglês, não é o francês, é mesmo o português, a língua mais falada de todo o Hemisfério Sul, o que vemos, obviamente, em larga medida, a esse gigante que se chama Brasil, e é uma das línguas europeias mais faladas no mundo. Nesse aspecto, é, para além da manifestação enquanto tal de comunicação, uma evidência de oportunidades. Por exemplo, o português é uma língua oficial da União Europeia. Eu não prescindo de falar, ou discursar, ou debater em português no Parlamento Europeu, apesar de falar inglês e compreender e dizer qualquer coisa em francês, e perceber o espanhol, enfim. Nós, portugueses, temos a capacidade de dominar outras línguas, mas no Parlamento Europeu eu faço dessa uma manifestação que é também política, de afirmação do português no mundo, que se deve também firmar enquanto língua oficial, sem favor, a 27, porque o português, até pelo que lhe referi, representa oportunidades para toda a União Europeia. E Portugal é a porta de entrada de todo esse mundo lusófono no nosso espaço comum. Nós, na verdade, temos há pouco falámos dos estereótipos e dos preconceitos, insistimos naquela coisa que somos um país periférico pequeno da Europa. Nós não somos um país periférico nem pequeno, somos um país médio, a começar, pequeno é o Luxemburgo, enfim, outras vezes assim, mas somos central, se pensarmos na nossa vocação atlântica e da ligação da União Europeia, por exemplo, à África e à América. Na União Europeia nós temos essa centralidade. E depois temos tudo mais que se relaciona com a cultura, enfim, a música, a literatura, hoje em dia já o cinema, a televisão, nós viajamos e percebemos como toda a cultura é, mais do que ver ser património mundial, é realmente um património da humanidade assim considerado. Falou em algo, de facto, que nos caracteriza e que, além de nos caracterizar, também nos distingue, não só nós portugueses, porque nos ultrapassa, mas foi uma dádiva, foi um legado que deixámos ao mundo, que é a língua portuguesa, de facto. E essa língua portuguesa então, ao nível económico e mesmo ao nível das relações internacionais, é a primeira chave, é a primeira ferramenta para a obtenção de um sucesso. Nesta perspectiva, e tendo essas informações que mencionou relativamente à língua ser mais falada no Hemisfério Sul, é uma das mais, não é a primeira, mas também não é a quarta ou a quinta, deve ser a segunda ou a terceira mais falada e usada na internet. Porque estamos a falar que a língua portuguesa é utilizada por nativos de língua mãe, não como utilização de língua de segunda língua, como é o caso do inglês.
Portugal, a língua portuguesa já foi historicamente uma língua franca, uma língua internacional, quando a presença de Portugal na Ásia, no Índico, quem não falasse português não negociava, ponto. Era tão simples quanto isto. E segundo o Observatório da Língua Portuguesa, há uma tendência de crescimento mesmo, mas muito grande, aliás, mesmo e caracterizada no continente africano, uma tendência de crescimento, assim, uma coisa exponencial. Tendo isto tudo, qual será, da sua perspectiva, o papel de Portugal? Se bem que se fala muito, é verdade, fala-se, mas nós não temos percebido ainda que haja a aplicação dessas políticas. Ou então, pelo menos, não passam dessas discussões, de debates que são importantes, há esse reconhecimento, mas é de facto necessário ir mais longe. O papel de Portugal, não só como interlocutor, não só como os mordomos, como já o fomos uma vez, naquele célebre episódio nos Açores, mas com um papel ativo nas relações internacionais e de charneiro também nas relações multiculturais e multinacionais e pluricontinentais. Qual parece que seja o papel efetivo de Portugal e que ele deveria aproveitar? Bom, através da língua, nomeadamente, refiro-me a oportunidades, refiro-me a instrumentos, uma ferramenta relevante para a implantação de Portugal no mundo. Implantação, eu diria que a manutenção de um certo status quo de Portugal no mundo, mas também volta a insistir na própria União Europeia, tendo em conta que nós somos um mosaico, nesse mosaico uma grande diversidade, mas através de Portugal, a União Europeia tem um dos seus principais embaixadores noutros continentes e oportunidades que são muito relevantes dos negócios, à cultura, à língua, à diplomacia. Enfim, o português é uma língua relevante e até por isso, há pouco referia-me, do ponto de vista do Estado, todos nós temos ficado muito chocados com o que está a acontecer em Moçambique, com estes ataques do extremismo islâmico mais insano que vitima crianças, idosos, mulheres, indistintamente, apenas para afirmar uma ideia que é de loucura. E choca-me muito, até por isso, perceber hoje, em Moçambique, que quem está a ter um papel muito ativo neste combate é a Commonwealth. E deveria ser a União Europeia, através de Portugal, que desde logo tem neste momento a presidência. E essa é uma insistência que eu faço sempre, e acredito até que enfim, o governo terá também que estar sensibilizado para isso. Realmente, nós, neste momento de presidência da União Europeia, temos que perceber esse nosso papel, que não é apenas histórico nem de passado, é do presente. E muito antes da Commonwealth, apesar da proximidade de Moçambique à África do Sul, e sabemos da influência anglófona na sociedade moçambicana, facto é que a Europa e Portugal devem ali estar presentes, como em muitos outros locais. E aproveitarmos também de uma outra realidade que é muito nossa, enfim, é comum a outros países, mas que é muito portuguesa e que tem que ver com a grande vantagem das nossas comunidades espalhadas pelo mundo. As comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, e eu vejo em Bruxelas, como vejo em muitos outros locais de outros países e de outros continentes por onde viajo, as comunidades portuguesas são realmente extraordinárias na afirmação da ideia de um país, da exportação de uma cultura que é nossa, mas que é vivida com respeito nesses locais de acolhimento, e numa concretização de células que, se usadas, são de enorme vantagem. Hoje eu interpreto muito a marca Portugal, se assim lhe podemos chamar, como já uma manifestação de qualidade. Hoje o feito em Portugal não é já como antigamente e refiro-me a um passado que é o da minha própria juventude, um estigma. Hoje, em muitíssimas áreas, o feito em Portugal
é associada a muita qualidade. É assim no setor agroalimentar. Nós hoje, penso no setor dos vinhos, das frutas, azeites, compotas, enfim, no setor agroalimentar nós temos feito em Portugal uma afirmação de qualidade. À indústria têxtil, vestuário, calçado, enfim, dominamos já a tecnologia de ponta em áreas sensíveis dos moldes, por exemplo, que são incorporados do aeroespacial à indústria automóvel, e, portanto, nós devemos aproveitar isso. Nós devemos ser orgulhosos dessas nossas potencialidades, através da língua, como referia, do trabalho, da atividade produtiva, das nossas comunidades, tudo interligado, ajudará e ajuda a que transcendemos a nossa dimensão, diria, continental e circunstancial na Europa, para um mundo inteiro onde somos vistos e onde somos muito queridos, até no mundo do trabalho. Enfim, nós sabemos bem como os trabalhadores portugueses, também isso enquanto tal, são considerados normalmente pessoas ativos muito relevantes, com grande capacidade, com grande disponibilidade. As pessoas querem trabalhadores portugueses, e estamos já não a pensar nos trabalhadores indiferenciados, estamos a falar hoje em dia já de trabalhadores altamente qualificados, pessoas que estão na saúde, que estão nas universidades, que estão na ciência. E essas comunidades, inclusivamente, obviamente, com um exemplo ou outro, seguramente, porque há sempre situações assim, ninguém pode esperar a perfeição. Mas essas comunidades portuguesas são sempre belíssimos exemplos de uma boa integração nas sociedades de acolhimento. Veja-se, por exemplo, que é um caso excepcional, em França, existe uma associação dos autarcas lusodescendentes. Eu acho isso extraordinário. E uma associação não se faz com duas pessoas, não é? No caso perto da Bélgica, no Luxemburgo, o vice-primeiro-ministro era, e digo era porque ele teve um problema de saúde, acho que bastante grave, era um português, que falava vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça. O mesmo também acontecia no governo canadiano. Os Estados Unidos, nem vale a pena dizer, não só ao nível político, mas também científico, financeiro, etc. Portanto, é esta também, se calhar, uma das ferramentas de Portugal e do Estado português poder também ter essas ligações que são importantes, que nós sabemos, e o Nuno sabe isso, enquanto político sabe que é com pessoas que se fazem as políticas, é com essas ligações que se fazem, porque um político que não conheça ninguém ou que é só por cargo, através dos seus homólogos, muito bem, sim, com certeza. Mas se houver mais do que isso, além também como língua, mas também com uma identificação cultural, nacional, até das famílias, nem que seja para discutir a famosa gastronomia que os une, etc., o que seja, obviamente que isso será tudo muito mais fácil. Mas, curiosamente, porque é que terá sido que foi algo que escapou à diplomacia portuguesa, ou porque é que não ficámos na nossa presidência com o elemento África para podermos gerir isso e ficou na presidência imediatamente anterior da Alemanha? Só lhe queria referir, citou o exemplo do Luxemburgo, e muito bem, porque é quase um exemplo paradigmático de um país que tem 20% da população portuguesa ou lusodescendente, perto de 20%. Muitíssimo. E completamente integrados e desejados. Portanto, como referiu e muito bem, nós somos um exemplo de boa integração, porque afirmamos a nossa cultura, é certo, nunca prescindimos dela, mas respeitamos profundamente a cultura de quem nos acolhe, as respectivas leis e a sua sensibilidade. E é assim em todos os continentes. E as suas culturas e as suas tradições. E as suas tradições. Tal e qual. Não nos impomos e integramos. E isso é um facto extraordinário. Bom, quanto à questão, eu acho que a África é, independentemente de constar explicitamente da agenda de uma presidência em particular, uma questão que Portugal tem que ter sempre presente, e que eu quero acreditar esta presidência também assim o terá, por razão que é histórica. Nós não nascemos para o mundo com a entrada da União Europeia.
Enfim, nós somos um dos países mais antigos do mundo, e a África é parte da nossa essência, porque está-nos na história, está no sangue, está na cultura, está, enfim, está nas ligações presentes, e por isso a África tem que ser essa prioridade. Agora, tendo em conta até o futuro e uma visão estratégica que os alemães sempre souberam ter, a circunstância de terem tido a África como um dos pontos de agenda não foi certamente apenas coincidente ou coincidência. Eu acho que tem que ver com isso, com essa visão estratégica e visão estratégica da Europa, mas também da Alemanha. Aliás, recordará, por exemplo, aquele episódio de um primeiro momento em que na União Europeia, o embaixador da União Europeia no Brasil, a Alemanha tudo fez para que fosse um alemão. Quando todo o sentido faria que fosse um português, como acabou por ser uma portuguesa. Mas com a oposição dos alemães a começar. E nós temos que ter disso noção, porque independentemente de sermos uma União, somos uma União com interesses estratégicos muito diferenciados, e quando existe um conflito de interesses, obviamente que tende a prevalecer o interesse mais relevante ou mais forte. Os alemães não são propriamente fracos. Mas, curiosamente, Portugal, na União Europeia, pelo menos estes países aqui mais concentrados, seguramente será não o único, mas o que tem maior número de comunidades espalhada por todos os restantes países. Com toda a certeza. Portanto, nós estamos mais disseminados e também por essa via, até a nossa própria língua, a nossa própria cultura está mais disseminada pela própria Europa, dentro da Europa, União Europeia, entenda-se, obviamente, e vê-se inclusivamente, e o Nuno seguramente também já constatou isto. Eu constatei em Lisboa que o corpo diplomático aqui acreditado, grande parte dele nota-se mais nos países que pretendem aderir ou pretendem aderir como membros, ou pelo menos como com o Estatuto de Observadores à União Europeia. A primeira coisa que fazem quando chegam cá, obviamente, depois de todos os cumprimentos oficiais e normais e protocolares, é aprender a língua portuguesa. Hoje em dia, muitos falam a língua portuguesa, o que antes não se verificava. Seguramente não querem aprender a língua portuguesa pela Camões, nem Pessoa. É pelos efeitos, é verdadeiramente pela importância estratégica da língua, é sobre tudo isto que nós estamos a falar. A minha última viagem a Bruxelas, que foi antes da pandemia, felizmente, tive a oportunidade de conhecer o nosso cônsul em Gand. Fala português, que a maior parte dos cônsulos honorários não fala a língua dos países que representa. Este fala, é um apaixonado, ele também viveu cá, mas pronto. De qualquer maneira, e percebi também que há uma grande apetência, particularmente ali na zona da Flandres, e um gosto por personalidades portuguesas. Exatamente histórica. Porque as ligações a essa zona, de hoje Bélgica, são tão antigas como a existência de Portugal. Os belgas reconhecem isto. Bem, a Bélgica é um país bastante jovem, não é? Mas, enfim, os belgas têm noção ou têm conhecimento destas ligações históricas e até dinásticas entre Portugal e aquela zona da Flandres? Eu diria que a população mais culta, sim, até porque as armas de Portugal estão em alguns edifícios do tempo do que hoje é território belga, enfim, na Flandres, seguramente, e portanto esse conhecimento existe. Mas eu acho que o que é muito relevante também percebermos é que hoje Portugal já não se afirma apenas por essa noção que é histórica e que nos diz muito, mas pelo caminho que vamos traçando. E que também se deve razoavelmente, por exemplo, à tipologia, eu diria, da terceira e quarta geração de imigrantes, portanto, já nascidos nos países de acolhimento, mas jovens que tendem todos eles a tirar cursos superiores, que são pessoas que começam a dar cartas nesses países, que, como dizia há pouco, e bem, ocupam cargos desde a política às empresas, enfim, à banca, e que nisso
eles próprios não só ajudam a transportar uma nova ideia de Portugal, mas também veem Portugal já com uma lente que não é dos seus pais ou dos seus avós, quando saíram do país um bocadinho menos sofisticado e, portanto, procurando melhores condições. E eles próprios têm hoje uma ligação muito mais próxima a Portugal, que vem sem estigma, sem complexos, procurando aprender a língua, lá está, também. Já não de uma forma forçada, mas por razão identitária, de uma ligação que é muito genuína. E, portanto, Portugal hoje, nisso, dentro e através dessa realidade, que é multiterritorial e multicontinental, eu diria, está a transformar-se. Eu procurei, olha, eu devo dizer, é uma das coisas que muito me orgulha no meu mandato no Parlamento Europeu. Normalmente, eu cheguei a Bruxelas e quis fazer qualquer coisa fora de caixa, não limitar o meu mandato apenas àquela questão tradicional dos requerimentos à Comissão, ou dos projetos de resolução, ou dos debates no Parlamento. E pensei, o que é que eu podia fazer, o que é que eu posso fazer que ajude a transportar o meu país para este ponto que também é político. E, felizmente, enfim, eu tenho uma relação de amizade com o representante da Confederação dos Agricultores de Portugal em Bruxelas, com quem estou muitas vezes, e um dia, num almoço, ocorreu-nos essa ideia de fazer uma ação de promoção de produtos portugueses em Bruxelas. E uma coisa que nasceu como quase curiosidade, bom, vou aproveitar os meus instrumentos políticos, a capa, a sua logística, para trazer a Bruxelas quem possa mostrar aqui o que se faz. Criou-se o chamado O Melhor de Portugal, e o Melhor de Portugal junta já no Parque Saint-Quentin, em Bruxelas, centenas de produtores portugueses que levam realmente o que já de melhor se faz em Portugal, portanto, os produtos têm realmente qualidade, naquilo que já se transformou a maior ação de promoção do setor agroalimentar português na Bélgica inteira e um dos maiores da Europa. Tanto que o Melhor de Portugal já foi, depois disso, inaugurado por presidentes da República, lá esteve o professor Marcelo Rebelo de Sousa, por ministros vários, ministros ligados ao PS como ao governo do PSD e do CDS, para perceber que, apesar de ser uma iniciativa que tinha na altura a ligação ao PPE, porque eu entro aí como representante do PPE, abriu-se outras dimensões políticas e os produtos portugueses, é uma tradição já na Bélgica, e quem ali vai para comprar, e comprar pela qualidade, lá está da tal marca Portugal, não são já os portugueses apenas da diáspora, e há muitos, certamente, da Bélgica, e há pessoas que vão ali do Luxemburgo, de França, da Bélgica, naturalmente, vão ali só para dar o Melhor de Portugal, mas são muitos e muitos estrangeiros, de todo lado, que vão ao Melhor de Portugal para comprar o nosso vinho, o nosso azeite, as nossas compotas, o nosso queijo, para ouvir a música que lá está, para conviver. E eu tenho muito orgulho nisso. E nisso também a noção de como Portugal se pode afirmar pela qualidade. Nós tivemos sempre uma grande dificuldade que é não a produção, mas a promoção. Uhum. E essa foi exatamente o contrário, por exemplo, dos holandeses, que promovem e vendem muito bem em todo o mundo. E nós tivemos sempre essa dificuldade. Mas quando nós temos a possibilidade de mostrar a qualidade do que fazemos, então Portugal afirma-se e vence com facilidade. E este é só um pequeno exemplo de uma iniciativa de meu orgulho e que tende exatamente a mostrar o melhor de Portugal. Teve conhecimento, seguramente, que aqui há uns anos, e aliás foi apresentado aqui no Parlamento, no nosso Parlamento, aquele programa com o apoio da AICEP, mas não era da AICEP, era também da AIP, que era o Portugal Escolha, o Portugal Sou Eu. Portugal Sou Eu está no Melhor de Portugal sempre. Pois, faz sentido, claro. E, de facto, quando houve essa apresentação, na altura o presidente da AEP já morreu, agora não me recordo o nome dele, e de facto eu achei extraordinária essa intenção, não só para fazer, dar a conhecer, mas também unir, congregar o mercado interno sobre os seus produtos, mas também para que comece por haver uma consciência desta marca Portugal, que ela tem que ser primeiro interiorizada por nós próprios, que é bom,
que se for, apesar de tudo, se for um pouco mais cara que os outros produtos que vêm de fora, porque para atacar é mais aquelas, enfim, e aqueles outros produtos que nós sabemos, não vamos mencionar a sua proveniência por uma questão de cortesia internacional, mas é porque não respeitam, não são obrigados a respeitar todos os requisitos que nós temos que ser obrigados, que é isso também importante. E quem diz verdadeiramente os nossos produtos, diz também os nossos profissionais. Há pouco estava a mencionar uma variedade dos novos portugueses que estão, os novos portugueses, ou seja, as novas gerações que estão a dar cartas e a começar a aparecer. Tem uma área muito importante, são os portugueses das ciências e do conhecimento, que isto é absolutamente importante. Eu sei que, inclusive, em Bruxelas, até promovido pela nossa Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, fazem anualmente, não sei se com algum interregno agora por causa da pandemia, encontros ligados até às novas tecnologias ligadas ao mar, aos oceanos, de produção energética e tudo com produtos e tecnologias pensadas e criadas por portugueses. De que a maior parte das pessoas não tem sequer noção, o que é realmente muito, muito impressionante. E até ligados à saúde, por exemplo, em muitos dos hospitais de referência desta União Europeia estão grandes médicos portugueses e muitos extraordinários enfermeiros. Os enfermeiros portugueses são hoje considerados dos melhores que existem e altamente requisitados. Eu conheço alguns e vi alguns a trabalhar. É realmente muito impressionante ouvir de outras pessoas, de outros profissionais de saúde, de outros países, nomeadamente belgas, a afirmação desta capacidade, sendo que são licenciados cá. E uma das coisas que nós temos que também ultrapassar é um bocadinho esse estigma da massa crítica, da dimensão. Essa circunstância que, enfim, nós não temos a capacidade de produzir como é exigido nos mercados à escala internacional. Eu recordo muitas vezes como alguns dos mais caros produtos do mundo, por exemplo, no setor agroalimentar, são feitos em propriedades com 2, 3 hectares. Uhum. O vinho mais caro do mundo, ou um dos vinhos mais caros do mundo, feito aqui em Espanha, é feito numa quinta com 2 hectares. Vinhos que custam muito, muito, muito dinheiro. Em França, e em Itália, alguns dos produtos de referência, queijo, vinho, etc., beneficiando da marca, não têm essa dimensão. Portanto, nós temos que aproveitar precisamente a qualidade. É aí o que falta. É a consciencialização, a identificação, a construção desse ADN da marca. Exatamente. Sabemos que temos o produto, o saber fazer, tudo mais, falta a marca. E é isso que falta. Porque há ações, elas são construídas e são realizadas esporadicamente, o que não chega para fazer uma consolidação da mesma, não é? Claro. Nós estamos quase a chegar ao fim, mas eu não resisto a deixar mais uma. Não é nenhuma partida, mas é deixar aqui é um desafio também. Falámos relativamente à integração dos portugueses, ou não só dos portugueses, quando vão trabalhar temporariamente noutros países, mesmo com a facilidade seja da língua, que sejam países de expressão portuguesa, ou noutros países que não falam a mesma língua, porque automaticamente falamos a língua deles, aprendemos sem qualquer tipo de restrição, ou sem qualquer tipo de problema, ou qualquer tipo de trauma, já sabe o que é que eu vou dar, qualquer trauma relativamente, ou quer que seja, e também porque somos reconhecidos, e por isso mesmo esse sucesso da integração dessas sociedades, por tal respeito às culturas, às tradições, às sociedades e às pessoas onde estamos. Porque estamos em casa alheia, sempre. Porquê? Que acontecerá que não se compreende que na nossa casa nós sejamos criticados, até muitas vezes por outros também portugueses, por exigirmos o mesmo respeito de outras pessoas que cá estão em Portugal e que são recebidos por portugueses. Eu diria que muito estupidamente, se tivermos em conta que, infelizmente, muita da nossa dinâmica, do ponto de vista político, é muito dominada por um politicamente correto. Uhum.
de quem diz principalmente aquilo que acha nos meios onde a comunicação é divulgada, vai quem vem para disso beneficiar, ao invés de afirmarem razões de princípio e de senso, que são, infelizmente, o que vai faltando muito em parte da nossa sociedade. É para mim óbvio que a União Europeia precisa de pessoas, Portugal também, mas eu digo sempre que não precisa de quaisquer pessoas. Precisa de quem venha, obviamente, para trabalhar, querendo integrar-se, respeitando as nossas leis, os nossos costumes, as nossas tradições, não nos querendo fazer reféns dentro da nossa própria casa, como infelizmente acontece noutros países da União Europeia, que a seu tempo tiveram deste fenómeno uma visão muito lírica, de portas abertas para venha quem queira, e infelizmente permitindo que cresçam comunidades que, para além de bens, do ponto de vista da educação, defendem muito daquilo que são os principais paradigmas de evolução das sociedades ocidentais, que eu considero uma manifestação superior, digamos assim, e que tem que ver com ideias de igualdade, igualdade de género, obviamente, de respeito por minorias, de respeito pelo Estado de Direito. E eu não me esqueço nunca de um professor em França que uma vez a falar comigo me dizia: Nuno, perceba a dificuldade de, numa escola que é francesa, num país que é laico e republicano, ensinarmos nessa base, porque é assim que somos, alunos, crianças, adolescentes, que chegam depois a casa e são educados pelos pais exatamente no seu oposto. Pais que lhes querem fazer crer que os homens são superiores às mulheres, que se deve distinguir em razão da cor ou da orientação sexual ou do que seja, não é? E, portanto, eu diria, permitindo nós um certo dumping civilizacional, porque realmente isto implica uma regressão. E é por isso que eu digo que nós não podemos discriminar, obviamente, em relação a quem vem, pelo que seja. Mas devemos assegurar que quem vem cumprirá estes pressupostos para que nós possamos acolher e integrar tal qual soubemos sempre, genericamente, obviamente, também teremos as nossas exceções, mas ser acolhidos e integrados noutros países em todos os continentes. E, portanto, sabe que o politicamente correto hoje em Portugal, infelizmente, principalmente em alguns setores, é dizer-se quando acontece um excesso, quando alguém não quer trabalhar, quando alguém se afirma hostil àquilo que somos enquanto povo ocidental, ou por razões de identidade ou de religião, ou o que seja, o politicamente correto é condescendente e diz: coitadinhos, temos que perceber, está muito bem assim, e quem criticar é jurássico, é totalitário, ou não tem compreensão. E isso é que está profundamente errado. Nós não podemos exigir a outros menos do que exigimos a nós próprios. E tal qual... E esse é que é o princípio da igualdade em que eu acredito, na verdade. E, portanto, enfim, realmente não é provocação nenhuma, é o que eu acredito. E acho que é quase uma questão de legítima defesa a pensar no futuro hoje, da razão de ser do mundo ocidental. E o mundo ocidental existe para progredir, não para regredir. Quanto a isto, verdadeiramente acho que terminamos muitíssimo bem, porque chegámos infelizmente ao nosso tempo, e na internet sabe que quanto mais nem sempre é o melhor, porque as pessoas perdem não é o interesse, perdem a paciência e vão à procura de novos interesses, e assim sendo, chegamos ao tempo. Mas não quero deixar de lhe agradecer uma vez mais a nossa interessantíssima conversa, e seguramente temos muitíssimo mais para conversar, e até ao nível político, até das novas gerações e as novas ideias, o que se defende, as novas percepções, inclusivamente, dentro de Portugal e desta marca Portugal ao nível que é também bastante importante também se falar, mas devemos ter outras oportunidades seguramente. Com certeza. Muito obrigado, João. Foi mais uma marca Portugal Global, desta vez com Nuno Melo, eurodeputado. Espero que tenham gostado, tanto quanto nós, e fizemos uma breve viagem pelas
várias latitudes e longitudes de Portugal pelo mundo, na política, da cultura e, enfim, em todas as nossas presenças no mundo. Até à próxima.